Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já esteve em adultério diante de Deus? Se você quer saber, assista esse vídeo por completo para você entender se você está ou não em adultério diante de Deus. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Amados, para esse vídeo eu separei um texto da palavra de Deus em Oséias, capítulo de número 1 e o verso de número 2. A parte B está escrito assim, ó: Vai, toma para ti uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra cometeu grande prostituição, se afastando-se do Senhor. Agora eu quero que você entenda o contexto histórico de Israel aqui, para que a gente possa chegar lá na conclusão e você entender melhor o porquê que nós chegamos a essa conclusão. Amém? Oséias estava profetizando, e veio profetizando durante o reinado de Jeroboão II. Ele profetizou aí durante aproximadamente 40 anos para Israel. Nessa época, a Judá estava agradando mais a Deus do que Israel. Então, as profecias eram diretamente para Israel. Então, essas profecias, nesse momento, nesse período que Israel estava passando, era um dos melhores períodos no reinado de Jeroboão II, porque eles estavam em um momento de riqueza muito grande, em riqueza geral. Eles estavam em um período de poder muito forte, um poder militar muito forte. A estabilidade nacional estava ótima, estava na qualidade. A economia estava muito forte. O futuro era muito promissor a todos, principalmente aqueles das classes mais altas. Então Israel estava em um momento muito bom, porém afastado da presença de Deus. Eles estavam longe da presença de Deus. E com isso, Deus ele pede para Oséias se casar com uma prostituta, com uma meretriz, para que ele pudesse entender o que Deus ele sentia quando Israel se afastava da presença dele. Nesse momento, Israel está afastado da presença de Deus. Amém? Eu quero que vocês entendam isso. Israel está afastado da presença de Deus e está em um período bom. Só que o tempo vai se passando e aí Jeroboão morre. Jeroboão II morre e aí Israel começa a cair, começa a afundar, começa a perder tudo, começa tudo a ficar ruim para Israel. Então é nesse período que Deus ele começa a ter um tratado com Israel. Aqui a gente vê que nem tudo que está dando certo é porque Deus ele está no negócio, tá bom? Nem tudo que está dando certo na sua vida é porque é Deus agindo na sua vida. Deus ele só está te dando um pouco de espaço para que no momento certo ele venha puxar a corda para você. Então fica até o vídeo, até o final desse vídeo para você entender. Não saia desse vídeo. Então as coisas começam a afundar para o povo de Israel. Então, quando isso começa a acontecer, a violação, a exigência dos princípios fundamentais do pacto de Deus, eles não tinham mais, que era bondade, fidelidade, eles não tinham mais, não tinham verdade mais em si, não tinha misericórdia do povo, eles não tinham misericórdia. Segundo, eles rejeitavam o conhecimento de Deus, rejeitou as suas leis. E porque o orgulho estava em Israel, eles estavam orgulhosos demais. Não havia o conhecimento de Deus na terra, eles estavam satisfeitos consigo mesmo, com as suas obras. Afinal, estava tudo tranquilo, estava tudo em paz, eles estavam prosperando, tinha dinheiro, muita riqueza, e eles não queriam saber de Deus. E muitas vezes é assim, né? Quando está tudo bem, quando está tudo em paz, não está faltando nada na nossa casa, ninguém quer dobrar o joelho, não. Ninguém quer buscar, ninguém quer jejuar, ninguém quer conhecer a Deus. Agora, quando as coisas apertam, aí, querido, qualquer um vai ajoelhar, qualquer um vai jejuar, vai buscar a palavra, vai fazer um propósito com Deus. Eu sei que você também é assim, eu sei. Não faz isso não. Busque a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto é tempo, querido. Todo tempo busca o Senhor, porque
em um momento específico você vai precisar dele. Mas enfim, vamos lá. Terceira coisa que Israel estava fazendo: se envolvendo com a idolatria e com a prostituição em culto. E quarto, confiando nos seus recursos humanos e não confiaram mais em Deus. Ou seja, passaram a confiar nos seus recursos e não confiaram mais em Deus. O que seriam os seus recursos? Os seus príncipes, os seus soldados. Eles passaram a confiar demais nos seus homens de guerra, nos seus cavalos, e não passaram a confiar mais no Deus que eles estavam servindo. E se vocês estão dessa forma, querido, é hora de você voltar os seus pensamentos. Passe a acreditar no Deus que você serve. Passe a acreditar no Deus que te salvou, no Deus que te libertou, porque eu tenho certeza que vai ser melhor para todos. Vai ser melhor para você e vai ser melhor para a sua família também. O profeta Oséias, ele surge. Quando ele surgiu, Deus chamou Oséias e falou: Oséias, se casa com uma meretriz ou com uma prostituta, né? Se casa com ela. E aí no versículo de número 1, do versículo de número 2, do capítulo de número 1 de Oséias, toma para ti uma mulher de prostituição e filha da prostituição, porque a terra cometeu grande prostituição, se afastando do Senhor. O porquê que o Senhor mandou ele se casar com uma mulher de prostituição, uma mulher adúltera? Porque ele queria que Oséias sentisse o que Deus sentia quando o seu povo se afastava da presença dele. Então Moisés se casou, teve 3 filhos, e aí durante o casamento de Oséias, a esposa dele, a meretriz, sentiu saudade dos seus amantes, sentiu saudade do que ela fazia antes do seu casamento. Então ela saiu de casa em busca dos seus desejos carnais, em busca dos seus homens que ela tinha outrora. Então ela saiu da casa de Oséias em busca de pastagem em outras casas. O que Deus estava dizendo com isso? Que o momento que a gente se afasta da casa de Deus e passamos a buscar as obras ou a praticar as obras da carne, nós estamos em adultério. Mas espera aí, fique para a conclusão. Aí a esposa de Oséias, ela sai de casa, só que aí Deus diz que vai fechar o cerco para ela não vai encontrar a pastagem lá fora, e ela novamente retorna para a casa de Oséias. E Oséias teve que aceitar ela. Por quê? Porque Deus, ele não rejeita o seu servo, ele não rejeita o seu filho, ele não rejeita a sua noiva quando quer voltar para a casa de Deus. Ele sempre está de braços abertos. Lembra do filho pródigo? Saiu da casa do seu pai, mas quando voltou, o seu pai estava de braços abertos para lhe receber. Deus é a mesma coisa. Oséias teve que receber a sua esposa, mesmo ela procurando os seus desejos carnais fora da sua casa, ele teve que aceitar. Então Oséias aceita ela de volta na sua casa, passa algum tempo e ela novamente segue para fora de casa. Ela sai novamente da casa de Oséias em busca de outros prazeres, em busca de praticar as obras da carne. Só que aí, quando isso acontece, Deus diz que nesse momento Deus ele fecha o cerco lá fora e passa a levar essa mulher de prostituição, a adúltera, para o deserto. E lá no deserto Deus vai ter um tratado com essa pessoa. Então o que Deus ele está querendo dizer aqui? Quando nós temos isso dentro de nós, de sair da casa de Deus, voltar para a casa de Deus, vai chegar um momento da nossa vida que Deus vai puxar a corda, e aí Ele não vai fechar o cerco para você voltar novamente, não. Ele vai chegar um momento que Deus vai te levar no deserto para ter um tratado contigo, e aí vai ser você e vai ser Deus. No versículo 14, olha o que Deus diz: portanto, eis que eu a atrairei e levarei ao deserto, e falarei com carinho. Então chega um momento da nossa vida que saímos da presença de Deus, estamos afastados da casa de Deus, e aí retornamos, e aí nós fazemos isso com frequência, Nós fazemos isso com frequência. Só que acontece que uma hora a casa cai, filho. Chega uma hora que a casa vai cair, Deus vai puxar a corda e vai te levar para o deserto para ter um tratado contigo, porque o deserto nada mais é do que um lugar de juízo e lugar também de salvação, porque Deus ele não só vem com o juízo para o seu povo,
Ele vem também com o direito de te salvar, de te libertar, de te trazer novamente para a casa de Deus. Então, queridos, estar no deserto com Deus vai ser um tratado contigo e com o Senhor. Ninguém vai conseguir te ajudar nisso não, tá bom? Não espere chegar nesse momento. Você pode estar em adultério com Deus e por você estar em adultério com Deus, Deus vai te levar para o deserto para ter um tratado contigo, para fazer você lembrar de tudo quanto o Senhor fez por ti, da onde o Senhor te tirou, da onde o Senhor te resgatou. Ele vai te levar no deserto justamente para colocar sua cabecinha para funcionar, para você lembrar das maravilhas que Deus fez na sua vida, querido. Deus ele vai te levar no deserto justamente para isso. Não sei o que você vai passar no deserto nas mãos de Deus, mas o que for necessário você passar para voltar para a casa de Deus, para os braços de Deus, Ele vai fazer você passar, porque Deus não quebra pacto com ninguém. Ele faz uma aliança, essa aliança não tem fim. Então, você está em adultério ou não? O que é adultério? É a violação, é a transgressão de uma regra de fidelidade. É o que Israel estava fazendo. Eles estavam violando uma regra, eles estavam transgredindo as regras de fidelidade para com Deus. Eles estavam em adultério. Peraí, quando eu estou em adultério? Vou te falar. Quando você passa a praticar os desejos da carne e esquece de praticar os desejos das obras do Espírito, aí você está em adultério diante do seu Deus. Porque olha, todo aquele que está afastado de Deus, todo aquele que está afastado de Deus, que saiu da casa de Deus, ou que deixou de orar, que deixou de jejuar, que deixou de ler a Bíblia, que deixou de ir a uma denominação adorar, cultuar ao Senhor, este está afastado. E por ele estar afastado, ele provavelmente está praticando os desejos da sua carne. Pode ser o adultério, pode ser a fornicação, pode ser as bebedeiras, né, as drogas e etc. Se você estiver praticando os desejos da carne, você está em adultério diante do seu Deus. E aí cabe você entender isso e retornar novamente para a casa de Deus, porque Deus, cara, Ele tem ciúme de uma alma, Ele tem ciúme da noiva dele. Então por que você acha que Ele fez Oséias passar por este momento, se casar com uma mulher, com uma meretriz, se casar com uma prostituta? Porque você acha que Deus fez com que ele fizesse isso? Que era para ele sentir aquilo que Deus sentia. Então, se você está em adultério diante do seu Deus, cara, preste atenção, você mulher, você moça, jovens, preste atenção. Se você está em adultério com Deus, pense como Deus ele está. Se coloque no lugar de Oséias se casando com uma meretriz, se casando com uma prostituta. E essa prostituta, ela viola as leis. Ela começa a adulterar. E como fica você? Ou até mesmo você é casada e aí o seu esposo ele está em adultério contigo, ou a sua esposa está em adultério contigo. Como que você se sente? Da mesma forma, querido, Deus ele sente, porque nós somos a noiva do Cordeiro. Nós não podemos estar em adultério diante do nosso Deus. Ou nós somos noiva ou nós não somos. Ou nós estamos com Ele ou nós estamos. Então, você está em adultério ou não diante do seu Deus? Vou provar para você que Deus pode não estar ouvindo as suas orações por conta do seu adultério diante de Deus, por conta do seu afastamento da presença de Deus. Quer ver? Isaías 59, versículo de número 1 está escrito assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós, assim ele não o ouvirá. Então,
você acha que Deus ele vai ouvir a oração daquele que está pecando, daquele que está adulterando? Pergunta se a sua esposa, se você adulterar, se você estiver em adultério com ela, pergunta se ela vai te ouvir. Não vai, cara, não vai, meu irmão, não vai, minha irmã. Então, preste atenção, se você está dessa forma diante do seu Deus, retorne para a casa do Pai, retorne a ler a Bíblia, retorne a jejuar, retorne a buscar a Deus com sinceridade, para que Ele possa te ouvir, para que Ele possa ouvir o seu clamor, para que Ele possa ouvir a sua oração, querido, porque pode ser que você esteja sozinho. Por quê? Porque a sua iniquidade, porque o seu pecado faz separação. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Curta, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares. Entenda esse vídeo, né? Passe para eles, para que eles também possam se endireitar na presença de Deus e passar a agradar a Deus com as suas obras. Amém? E que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.